Fala pessoal, Prof. Renan trazendo aqui para vocês mais questões comentadas da prova da certificação CPA-10 e também da CPA-20. Então, se vocês vão resolver uma dessas provas daqui a pouco, é importante que vocês assistam esse vídeo para tentar resolver essas questões, ver como é que vocês se saem e principalmente para revisar aqui pontos importantes da matéria, porque eu vou comentar cada questão, cada alternativa, justamente para fazer uma super revisão para vocês. Tá certo? Então, lembrando, né, na descrição aí vocês vão encontrar os links para os meus cursos da CPA-10, CPA-20 e também a certificação CEA. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo. Então vamos começar. Primeira questão, tô colocando ela agora aqui na tela para vocês e diz o seguinte: questão sobre fundos de investimento, que é um tema que aparece muito, principalmente na CPA-10, mas que também na CPA-20 tem uma grande relevância. Uma classe de renda fixa simples aplica no mínimo. Lembrando, né, que recentemente a gente teve ali mudanças nos fundos de investimento e agora a gente denomina eles, acaba caracterizando eles por classes. E aí a classe de renda fixa ela aplica, e aqui é a classe simples, tá? Ela aplica no mínimo 95% do patrimônio, né, do dinheiro que está lá no fundo, em títulos públicos ou papéis de instituições financeiras com risco equivalente. Será que o percentual é esse e a destinação também é essa em relação à renda fixa simples? É exatamente isso, tá? Então, renda fixa simples, ele é um tipo de fundo que ele é utilizado por aquelas pessoas que são mais conservadoras, né? Ele tem algumas características específicas, até no sentido de dispensar ali o termo de adesão de ciência e risco do fundo. Isso porque ele vai aplicar principalmente em investimentos que são seguros. Então, quando eu aplico muito do dinheiro em título público, eu acabo eliminando ali principalmente o chamado risco de crédito. Mas também ele pode sim aplicar em papéis de instituições financeiras que têm um risco equivalente ao que a gente tem no governo, né? É claro que talvez seja um pouco difícil de conseguir justamente esse risco equivalente, mas está lá na legislação, é possível sim. Então 95% está correto. Em títulos cujo prazo máximo de duração é de 375 dias. Aqui a gente tem uma característica também de fundos de renda fixa, mas não o fundo simples. O fundo que ele vai ser denominado, vai ser caracterizado como de curto prazo, tá? Então cuidado para não confundir. 95%, aqui repetiu o percentual, do patrimônio em ativos que acompanham um índice de referência, né? Então, por exemplo, tem o dinheiro lá do fundo e ele está colocando 95% de dinheiro em ativos que acompanham o DI, que acompanham a Selic. São índices de referência, né? Mas esse não é o caso do fundo de renda fixa simples, esse é o caso do chamado fundo referenciado. Então, tá errado aqui também. 80% do patrimônio em ativos de crédito privado. Mais uma vez aqui, não é isso que caracteriza o fundo de renda fixa simples, que nem vai se expor ao crédito privado dessa maneira, né? Fundos que colocam dinheiro em acima de 50%, né, do que eles têm ali no fundo em crédito privado, que não envolve títulos públicos, por exemplo, eles são chamados de fundos, né? E ali tem a denominação do fundo e ainda vai ter que ele é de crédito privado. Então não é o caso aqui, por isso que a gente descarta. Com isso, o gabarito aqui na letra A. A realização de uma série de transações financeiras que, em sua variedade, complexidade e volume, procuram esconder o dinheiro ilícito com o objetivo de quebrar, e eu vou marcar isso daqui, quebrar a cadeia de evidências entre a possibilidade da realização de investigação sobre a origem desse dinheiro, que é ilícito, é conhecida como a seguinte etapa de lavagem de dinheiro. Então, a gente está falando aqui do crime de lavagem de dinheiro, que busca justamente fazer isso, né? Esconder a origem do dinheiro ilícito, que foi obtido através de uma atividade criminosa. A pessoa, o criminoso lá, ele tem essa vantagem econômica por conta de um crime que ele cometeu, né? Ele recebeu esse dinheiro, e aí ele vai tentar disfarçar a origem desse dinheiro, para que não seja investigado, né? E, enfim, ele acabe sendo punido por isso. Isso é a lavagem de dinheiro. E a gente tem essa divisão em etapas do processo de lavagem de dinheiro. Quais são essas etapas? Só para a gente avisar. É o chamado, né? COI.
Porque COI, colocação, ocultação e integração. Né? Essas são as chamadas etapas do processo de lavagem de dinheiro. A gente quer saber qual etapa que a gente está tendo aqui. E quem é meu aluno sabe que eu sempre disse para vocês associarem algumas palavras-chave a cada uma das etapas. Falou em quebrar a cadeia de evidências, né, que é o objetivo aqui de daqui a pouco fazer muitas movimentações financeiras para esconder esse dinheiro ilícito, é o que acontece na chamada etapa de ocultação. A colocação, a gente vê, né, a gente associa aqui com a palavra de depósitos, a inserção do dinheiro no mercado financeiro. E a integração é quando ele volta com a aparência de limpo, né? Quando ele passou ali pelas outras etapas, já aconteceu essa movimentação, e aí ele volta com essa aparência limpa, né? Ele volta formalmente à economia com a aparência limpa. Então essas são as etapas e as palavras que a gente tem que associar. Então falou em quebrar a cadeia de evidência, a gente pode marcar aqui ocultação. Né? E como é que ele vai fazer isso? Através dessas movimentações, tentando dificultar as autoridades financeiras a entender de onde que esse dinheiro está vindo. Né? Enquanto que a colocação, como eu falei, vai ser ali a inserção dele no mercado financeiro, pode ser através de depósito, compra de metais preciosos, né, de joias, coisas desse tipo. E aí, né, depois a gente tem a integração, que é quando esse dinheiro volta ali para a economia com essa aparência de limpo. Né? Ele já foi inserido, já teve as movimentações e agora parece que de fato ele veio de uma origem lícita, quando na verdade, se a gente for buscar lá no passado, ele veio de um crime. O documento que demonstra o compromisso das instituições participantes em cumprirem as disposições da autorregulação bancária da Anbima é conhecido como. Então a gente tem que lembrar aqui que a Anbima ela é responsável pela autorregulação do mercado de capitais. E aí existem as instituições financeiras que são participantes a essa autorregulação da Anbima. E como é que elas demonstram o compromisso em atenderem essas disposições? Lembrando, né, que a Anbima ela traz essas disposições em diferentes códigos, né, códigos de autorregulação. Mas como que a instituição ela mostra para o mercado que ela adere, né, a esses códigos e segue as disposições da Anbima? Isso ele é feito através do chamado selo Anbima. Se a gente vai lá, por exemplo, no site de uma instituição financeira, a gente vai ver que elas têm os selos que mostram quais códigos elas seguem. Né? É esse ateste de que elas estão, sim, observando as regras da Anbima. Por isso que a gente pode marcar aqui a letra D. O código Anbima não é como vai ser demonstrado. O código Anbima ele traz as disposições da autorregulação, né? Mas não é só trazer. A instituição ela tem que mostrar que ela está de fato seguindo. E isso ela faz através do selo. Tanto que se ela não estiver cumprindo, a Anbima ela proíbe o uso do selo, né? Para não passar ali essa falta de zelo ali que a instituição está tendo. Não é um atestado e também não é uma certificação financeira. Então, a gente pode marcar aqui a letra D. A taxa de referência para o cálculo da remuneração devida em empréstimos realizados entre instituições financeiras no Brasil é A. Vamos lá, né? A gente tem que ter o cuidado aqui para não cair na pegadinha de achar que a taxa de referência é a taxa referencial. Né? A taxa referencial ela vai ser utilizada, por exemplo, lá na remuneração da poupança. Né? É um componente da remuneração da poupança. Aqui ele está se referindo a empréstimos realizados entre instituições financeiras, que acontecem no chamado mercado interbancário. Então eu tenho, por exemplo, uma instituição financeira aqui e uma outra instituição financeira. E aí essa daqui, ela está no negativo. E ela precisa de dinheiro emprestado e ela vai recorrer, nesse contexto aqui, a uma outra instituição financeira. Né? Então essa daqui manda dinheiro e essa daqui emite um chamado título. Né? Esse título aqui é um CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. A lógica é parecida, por exemplo, quando uma instituição financeira ela precisa de dinheiro e ela capta, aí fora do mercado interbancário, ela capta do agente superavitário, que a gente vê. Aí a instituição financeira ela pode emitir aqui o chamado CDB, Certificado de Depósito Bancário. E aí o cliente, ele manda o dinheiro. É a mesma coisa
que está acontecendo aqui desse outro lado. Só que aqui é uma instituição financeira que está emprestando. Por isso que aqui é certificado de depósito bancário e aqui é certificado de depósito interbancário, porque é uma operação no mercado interbancário, tá? E aí, dessas operações aqui, da média das operações que acontecem num dia, nasce a chamada taxa DI, que vem justamente da emissão desses CDIs. Então essa é a taxa de referência para os empréstimos realizados entre instituições financeiras, por isso que a gente marca a letra B, tá? A letra A, a taxa Selic, a Selic Over, ela tem uma dinâmica parecida aqui, só que ao invés de considerar títulos privados, ela considera, como esse daqui, né, o CDI, ela considera empréstimos que estão sendo realizados no mercado interbancário, mas que estão relacionados a títulos públicos federais. Daí nasce a taxa Selic. Taxa referencial, taxa básica financeira, elas não são usadas aqui nesse contexto, tá? Bom, próxima questão aqui diz o seguinte: qual é o órgão responsável pelo estabelecimento das diretrizes e normas da política monetária? Tá? Então, uma questão aqui sobre a estrutura do sistema financeiro, e a gente tem que sempre entender que quando a gente está falando de estabelecer diretrizes, estabelecer normas, isso quem vai ser responsável são os chamados órgãos normativos. Porque quem executa e quem supervisiona são os supervisores, as entidades supervisoras. Mas os normativos, eles estabelecem diretrizes e normas. Falou da política monetária, aí a gente tem que lembrar, né, dos mercados. Eu tenho o mercado monetário, de crédito, de capitais e de câmbio. Qual que é o órgão normativo que vai cuidar de todos esses mercados aqui? Conselho Monetário Nacional. Então, né, falando em diretrizes e normas da política monetária, que está dentro do mercado monetário, é competência do Conselho Monetário Nacional. Ele é o órgão normativo. E aí dentro, né, desse ramo aqui, a gente tem que o Banco Central, eu vou colocar em azul aqui, o Banco Central ele é responsável pelo mercado monetário, monetário de crédito e de câmbio. Ele vai ser responsável por executar políticas, vai ser responsável por fiscalizar, supervisionar. E o mercado de capitais em vermelho aqui, aí é da CVM, tá? E azul, Bacen. A gente tem os outros mercados, seguros privados e também mercado de previdência complementar. Aí a gente vai ter os órgãos normativos respectivos. Mas aqui, então, quem vai ser o responsável por estabelecer essas diretrizes é o Conselho Monetário Nacional. Vamos lá. Uma característica das ações é a de que ações, né? Só a gente lembrando, é um valor mobiliário que está disponível aí no chamado mercado de capitais, aquele que é de atribuição da CVM. As ações são investimentos de renda fixa? Não, né? O que caracteriza um investimento de renda fixa? É eu saber de antemão que eu vou ter algum tipo de rendimento associado. Eu posso não saber exatamente o quanto que eu vou ganhar, mas eu sei que eu vou ter rendimento. Como assim, Renan? Por exemplo, eu coloco o meu dinheiro em uma debênture, que também é um valor mobiliário, né, que está ali no mercado de capitais. A debênture, ela é de renda fixa, porque eu sei que ou ela vai me trazer uma rentabilidade que é pré-fixada ou que é pós-fixada, né? Se for pré-fixada, aí eu já sei exatamente o quanto que eu vou ganhar de antemão. Ah, é 10% ao ano. Se é pós-fixada, aí eu não sei exatamente o quanto que eu vou ganhar, porque eu dependo de um índice de referência, né? Por exemplo, 115% do DI. Eu vou ter que esperar passar o tempo ali para ver quanto é que deu o DI, e aí eu calculo 115%. Eu não sei exatamente o quanto que eu vou ganhar, mas eu sei que eu vou ganhar alguma coisa. Ainda tem a híbrida, né? IPCA mais uma taxa pré-fixada, mais 6% ao ano. Tá? Aí eu também não consigo saber exatamente quanto que eu vou ganhar, porque eu dependo aqui também de um índice de preço. Mas na renda fixa eu sei que eu vou ganhar alguma coisa. Agora na renda variável não, que é o que caracteriza as ações. Né? A ação, eu coloco meu dinheiro e vamos supor que a ação ela está valendo hoje R$ 10. Uma das formas de ganho é a possibilidade de receber dividendos, mas não existe ali um percentual fixo e nem garantia de que eu vou receber dividendos. Né? Então, a empresa ela pode ter prejuízo, ela não vai fazer o pagamento de dividendos, então eu não tenho essa garantia que eu vou ganhar. E a outra forma de remuneração é o ganho de capital.
né? Além, claro, né, de juros sobre capital próprio, por aí vai, mas segue a mesma dinâmica ali dos dividendos. Mas a outra forma, então, que não os proventos, é o ganho de capital, que aí eu comprei por 10 e posso vender por 11 reais, por exemplo. Ah, mas a Renan, aí teve ganho, né? Ganho de capital. Mas, da mesma forma que eu tive esse ganho de R$ 1, eu poderia ter perdido aqui, né? Poderia ter vendido por 9. E essa incerteza de não saber o quanto que vai estar valendo essa ação nos próximos dias, quando eu for fazer a venda, é o que caracteriza a renda variável, porque eu posso ter ganho ou eu posso ter perda financeira. Tá? Então esse é o ponto. Enquanto que aqui eu sei, ainda que eu não tenha a noção exata de quanto que eu vou ganhar, eu sei que eu vou ganhar alguma coisa. Representam títulos de dívida? As ações não, né? A ação, ela é uma participação no capital social. Debênture sim, debênture é um título de dívida. Ação não. Correspondem a frações do capital social das empresas que as emitem. Tá correto. Uma pessoa que compra uma ação, ela pega uma fração do capital social, como se ela fizesse parte ali da empresa. Por isso que ela acaba sendo uma sócia. Então, tá correta a letra C. Estão cobertas pelo FGC? Não, né? O FGC ele vai cuidar ali de instrumentos que são emitidos por instituições financeiras. Alguns instrumentos, né, como CDB, poupança, conta corrente. Então, com isso, né, a única correta é a letra C. Quem é o responsável por calcular diariamente o valor da cota de uma classe de um fundo de investimento? Mais uma aqui sobre fundo de investimento, né? E o que é a chamada cota? Só para a gente relembrar esse ponto. Quando eu quero entrar em um fundo de investimento, eu vou comprar uma cota. Tá? Então, vamos supor que eu vou colocar aqui R$ 10.000. Cada cota está valendo R$ 100, por exemplo, né? Então, eu vou comprar 100 cotas desse fundo de investimento. A dinâmica é parecida aqui com as ações, né? Enquanto que para uma pessoa fazer parte ali do capital social de uma empresa, ela compra ações, eu, para fazer parte de um fundo de investimento, eu compro cotas desse fundo, né? Mas aqui sim eu posso ter fundos de investimento de renda fixa, bem como também posso ter fundos de renda variável. Então isso é a cota. Mas esse valorzinho aqui, ele vai mudando diariamente. Porque o fundo de investimento, né, eu coloquei meu dinheiro aqui, coloquei 10 mil, agora vai lá para o fundo. E da mesma forma como eu coloquei 10 mil, outras pessoas também compraram cotas desse fundo. Então, o fundo pode ser que tenha aqui o valor de 100 mil, por exemplo. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai sair aplicando em ativos financeiros que estão de acordo com a classificação desse fundo. Então, se ele é fundo de renda variável, fundo de ações, ele vai lá comprar ações de empresa, além de outros instrumentos também. E aí, né, conforme ele for investindo, o preço dessas ações, o retorno financeiro desses títulos de dívida que compõem esse fundo, eles vão trazendo aqui uma rentabilidade. E isso vai impactar, né, no quanto que esse fundo tem de dinheiro e por si só também vai impactar no valor da cota. Quem é que vai ser o responsável por calcular, para ver qual que é o valor atualizado da cota? É o administrador do fundo, tá? Ele que é o responsável por fazer isso. E é importante, porque se eu quero entrar num fundo, eu preciso saber, né, quanto que está valendo a cota. Obviamente que as pessoas não tomam conhecimento de toda essa dinâmica, né? Mas olhando ao pé da letra como funciona o fluxo, é dessa forma. Porque geralmente as pessoas querem colocar o dinheiro no fundo de investimento, elas vão lá e dizem o quanto que querem colocar e esse dinheiro acaba entrando no fundo, né? Mas se a gente fosse ao pé da letra, é mais ou menos essa dinâmica aqui que acontece. A pessoa, ela tem o valor da cota e aí ela compra essas cotas para fazer parte do fundo de investimento e esse valor da cota vai determinar, né, o quanto que ela vai receber quando ela for sair desse fundo, quando ela for vender essas cotas. Tá certo? Pessoal, eram essas as questões aqui que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham conseguido aí acertar um número razoável, né? Quem sabe aí ter gabaritado essas questões, porque é importante, né, caso vocês estejam aí para fazer a prova de vocês, seja CPA 10 ou CPA 20. Lembrando na descrição os links aí para o meu curso. Eu vou indo nessa. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.